Irmãos, nosso texto base está em Mateus, capítulo 8, dos 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apressou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Nós vamos ver um pouquinho nesta noite, nesse texto. Nós vemos, logo depois do Sermão do Monte, depois de todos os ensinamentos que Jesus deu ali no Sermão do Monte, então, ele vai e começa, então, a mostrar na prática aquilo que ele havia ensinado em palavras. Então, ele começa a falar na prática. No começo deste capítulo 8, nós já vemos ele curando também. Mas a história deste centurião aqui é muito interessante, porque, primeiro, ele era um centurião romano, que na época que Jesus veio, Roma havia subjugado Israel, né? Então, ele era um centurião romano, ele não era do povo de Israel. Mas ele conhecia Jesus, ele tinha ouvido sobre Jesus, ele tinha escutado sobre Jesus. E ele foi procurar Jesus, que não era normal das pessoas que não eram judeus procurar Jesus. E ele foi procurar Jesus. Então, esse centurião, no caso, era gentil. E nós sabemos, no contexto, que o judeu não entrava na casa de um gentil. Eles consideravam eles imundo. E a gente vê no contexto que o que Jesus fala para ele? Eu vou na tua casa, né? Então, Jesus, ele veio quebrar paradigmas da época. Ele veio mostrar a diferença. E esse centurião, ele tinha algumas características diferentes dos demais, e nós vamos entender melhor, né? O primeiro ponto, ele é um poder que contempla a fé, né? O poder de Jesus é um poder que contempla a fé. Jesus age mediante a fé das pessoas. Jesus deixou de curar muitas pessoas porque não tinham fé. Elas não acreditavam, os próprios ali em Cafarnaum, onde ele nasceu, não criam. Mas esse centurião, além de ser gentil, ele já tinha ouvido, então ele vem até Jesus procurar ajuda. E ele vem procurar ajuda para um servo ou para um escravo dele, que também era algo anormal acontecer. Porque, geralmente, essas pessoas que tinham um cargo alto, principalmente do exército, eles eram pessoas más, duras, ruins. E o escravo
O escravo nunca teve muito valor, né? Ou nenhum valor, né? E vocês imaginem, então, um escravo doente. Qual o valor que teria? Mas esse centurião, ele vai na contramão. E ele vem procurar o rabi, o mestre dos judeus, e ele vem procurar para que ele curasse o seu escravo. Olha só. E, gente, olha, quem aqui já ouviu falar em Aristóteles? A maioria já ouviu, né? Um filósofo muito comentado. Mas olha só a filosofia, que é mais ou menos o que é da época de Jesus, para nós entendermos, então, o coração desse centurião. Mais ou menos no 4º século antes de Cristo, Aristóteles falou assim: não pode haver amizade nem justiça em relação às coisas inanimadas, e nem com relação a escravos. Mestres e escravos nada têm em comum. Um escravo é uma ferramenta viva, justamente como uma ferramenta é um escravo inanimado. Entende o que Aristóteles falou? Que o escravo era uma ferramenta viva, só isso, ele não era uma pessoa. Não podia ter amizade ou nenhum vínculo entre o mestre, o dono e o escravo, porque o escravo não era ninguém. Ele era apenas uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta inanimada, quer dizer, como uma enxada, né? Que a amizade a gente tem com uma enxada, ela só serve para carpir, para ser utilizada como trabalho. E então Aristóteles coloca que o escravo, ele era apenas uma ferramenta. Então vocês olhem a visão que se tinha de escravo. Não servia, era apenas alguém para ser usado, né? E depois descartado, quando não servisse mais, descartado. Mas esse centurião não. Ele é o contrário do que se esperava de alguém na posição dele. Ele busca o mestre dos judeus e ele busca para que curasse um escravo dele. Então, nós vemos neste militar um coração bondoso. Esse centurião, ele tinha um coração bondoso. E ele fez, diz o texto, que Jesus se admirou das palavras desse centurião. Irmãos, será que a nossa fé e que as nossas palavras também impressionam Jesus? Será que Jesus sente admiração dos nossos atos? Como ele sentiu deste centurião? Esse centurião, ele tinha uma total confiança em Jesus, que ele fala assim, olha, você não precisa ir até lá. Você só você falar e vai acontecer, porque eu também tenho pessoas sobre o meu comando. E quando eu passo uma ordem para elas, elas fazem. Quando eu falo para fazer, elas vão lá e fazem, porque elas são submissas a mim e a minha autoridade. Esse centurião estava dizendo, mestre, Jesus, eu estou submisso à sua autoridade. Você não precisa ir na minha casa, porque você vai ordenar a cura e o meu servo lá vai ficar curado, porque eu creio que você é todo-poderoso. Irmãos, que fé, que fé. Ele era um homem que tinha um certo poder, um certo status ali. Mas ele vai com o coração bondoso, ele vai com humildade diante de Jesus. Ele não se exalta, porque como Israel estava subordinado a Roma, ele podia chegar lá, né, usando da sua influência, não é? Não, Jesus, você tem que fazer isso. Você tem que, né? Eu vou te levar. E não, ele chega da maneira correta diante de Jesus. Com humildade, com bondade. Ele estava buscando a cura para um servo.
ele chega para Jesus com humildade, reconhecendo Jesus como mestre, como Senhor. Muitas vezes, o que tem nos faltado é exatamente isso. Nós chegar diante de Jesus na condição que é nossa, de servo. Nós estamos muito arrogantes. E nós chegamos para Jesus muito arrogantes, como se, não, porque tem que ser assim. É assim que tem que ser. Eu quero que o Senhor faça isso para mim. E nós não estamos humildes diante de Jesus. E muitas vezes nós não recebemos aquilo que vamos buscar de Jesus. Porque a nossa arrogância está, no nível máximo muitas vezes. Nós nos esquecemos que a nossa posição é de servos. Nós somos servos. Essa é a nossa posição. Aquilo que o Mestre fizer por nós é graça. É graça, irmãos. Mas nós estamos nessa inversão de valores cristãos, nós estamos achando que, invertendo, a gente manda e o Senhor tem que obedecer. E quando é exatamente o contrário, É Ele que manda e nós que obedecemos. Mas essa fé desse centurião nos chama a atenção, Porque ele creu e ele diz, olha, você não precisa ir até lá na minha casa. Aquilo que você falar vai acontecer. E isso me impressiona, essa fé de não, ele não precisava ver. Jesus não precisava ir lá e pôr a mão no servo e orar para que o centurião acreditasse que Jesus era o Messias. Ele acreditou que Jesus tinha poder, onde ele estivesse, ministrar a cura sobre o seu servo. Então, irmãos, nós precisamos olhar mais para as coisas com olhos espirituais. Porque a nossa fé está muito baseada no visível, ultimamente. A gente quer ver para crer. A gente é muito Tomé. Eu acho que essa geração de hoje está muito Tomé, Tomé, ele, não, mas se você é Jesus mesmo, quero ver aqui. Está aqui sua mão, quero ver se você tem as marcas mesmo. Então, irmãos, às vezes nós estamos assim. Nós queremos algo do Senhor, mas nós queremos que seja palpável, visível. A nossa fé, ela só existe se for algo visível, palpável. E não no âmbito espiritual. Não, eu sei que Deus tem poder para fazer e eu vou descansar que Ele vai fazer. Parece que essa fé anda meio em extinção no meio cristão hoje, Tudo precisa ser muito para crer. Então, às vezes, eu acho que não acontece mais tanto milagres no meio da igreja, ou não acontece mais tanta coisa no meio da igreja, porque a fé está muito que precisa de algo palpável, que não atinge o sobrenatural. É só no âmbito aqui natural. Então, isso faz com que nós perdemos muita coisa que Deus podia realizar em nós e através de nós. Por quê? Porque, irmãos, se eu não tenho fé para que Deus resolva algo na minha vida, como que eu vou falar sobre a vida de outro? Esse centurião, ele tinha a fé que Jesus podia fazer na vida do servo dele algo. Não era nem para ele, era para o servo dele. As pessoas chegam até nós com necessidade, mas a nossa fé é tão pequena que a gente não consegue dizer, olha, eu vou orar aqui e tudo isso que está acontecendo vai cessar na sua vida. Porque nós não temos essa fé. Por quê? Porque Jesus curou com o poder da palavra, Ele falou e naquele instante o servo do centurião foi curado. Mas Jesus disse que nós também faríamos isso. E que nós faríamos até coisas maiores do que ele fez. Quem aqui já curou? Quem aqui já
teve fé para orar para um moribundo. Mas a fé, né? Para um cadeirante. Vocês viram que a nossa fé é muito limitadinha? A gente até ora numa doença que a gente acha mais fácil. Não é verdade? Uma dorzinha de cabeça. Mas quando é algo mais grave, parece que a nossa fé, ela não é tão forte para falar para a pessoa, não, Deus vai mudar a sua situação. Deus vai fazer com que este mal cesse. Não temos mais coragem de falar isso para as pessoas. Porque às vezes nós não cremos nem nos nossos problemas que Deus vai agir, então, quanto mais na vida de outra pessoa. Então, esse centurião nos ensina muito sobre uma fé que descansa, que tem a certeza de que nós estamos com aquele que pode resolver qualquer tipo de problema. Aqui, especificamente, ele está falando sobre a enfermidade. Aí ele vai e cura a sogra de Pedro também. Então, nós vemos que aquilo que Jesus falou, ele está pondo em prática, ele está praticando. Ele vai e ele vai fazendo. Mas, irmãos, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós chegamos diante de Deus sem fé. A nossa oração, ela se torna às vezes uma oração vazia. Não é porque a gente não sabe orar. É porque a nossa oração está sem fé. Nós até oramos, mas nós já oramos. Mas será que vai mesmo? A gente já ora com o pé atrás, né? Será que vai acontecer mesmo? E quer fazer um teste para isso? A maioria das vezes a gente já procura outra pessoa para orar também, porque a gente não confia muito na nossa. Essa que é a verdade. Quando a gente procura oração de outras pessoas, é porque a gente, né? A nossa é meio fraquinha, vou pegar uma mais forte. Como dizem por aí, né? Uma oração forte. Irmãos, a fé é algo que consegue tocar o coração de Deus. Deus se alegra quando encontra pessoas com fé. Como esse centurião, Jesus se admirou dele. E muitas vezes nossa oração é tão vazia, é tão sem fé, que nem a gente mesmo está acreditando. Imagine se essa oração vai tocar o coração de Deus. E o mais assim é que às vezes a gente, mas como que eu faço para ter fé? E a Bíblia diz que a gente tem que pedir a Deus. É tão simples. Aumentar a nossa fé é só pedir para Deus que aumente a nossa fé. Por quê? Porque é natural às vezes. E sabe por que essa geração está com a fé tão assim? Por causa da falta de fé, hoje nós não vemos acontecer grandes milagres. A gente não vê acontecer coisas extraordinárias. Mas a culpa é de quem? A culpa é nossa, porque nós fomos deixando que essa fé do poder de Deus no nosso meio fosse se esfriando. E aí hoje a gente não vê. Ora, tudo que Jesus fez, irmãos, ele disse que nós poderíamos fazer. E Jesus ressuscitou mortos. Está aí uma coisa que a gente não vê acontecer. Mas a gente não vê acontecer coisas básicas, menos, né, que é chegar para um paralítico e dizer levanta e anda. Ou para uma pessoa que está com câncer, seja curado. Ou dizer para alguém que está com um problema terrível, dizer tudo vai cessar hoje, acabou. E aí o que acontece? Quando não há essas manifestações de poder, a tendência é a fé se esfriar no geral, porque nós não temos mais visto o poder de Deus. Existem muitos cristãos que, se uma pessoa ficar possessa, em vez de orar, sai correndo. Em vez de orar pela pessoa e expulsar, sai correndo. Gente, né, eu particularmente não gosto de lidar com possessão, mas ela existe, é real.
Quantas pessoas estão sofrendo, sendo oprimidas por Satanás? E quantos cristãos que estão fugindo, porque eles não têm fé o suficiente para orar para uma pessoa e dizer para o demônio, saia. E sabe qual que é o problema? Que é mais grave ainda, irmãos, é que muitos cristãos não conseguem orar por alguém possesso porque está em pecado. E tem medo. Medo que o demônio revele o pecado, que é pior ainda, né? Aí tem medo, corre mesmo. Então, irmãos, estão vendo que coisas básicas no meio da igreja hoje em dia está escassa. Não se tem fé, não se ora mais. Mas, irmãos, a nossa fé está tão pequena que nós não oramos por coisas básicas. Esses dias o Arthurzinho, né, meu neto, veio com dor aqui na igreja. Pai e mãe, né? O Rafa ligou e a gente, não, então fica com ele, né? Em casa e leva ele no médico se precisar e tal. E a gente orou. Daí chegou a ordem para a igreja, o Arthur fez um escândalo lá na casa que ele vinha para a igreja. Não, ele vinha para a igreja. E o Rafa teve que trazer ele para a igreja com dor e tudo. E ele chegou ali e ele estava com dor mesmo, porque ele sentou na cadeira e eu falei, Arthur, você está melhor? Não, vó, está doendo ainda. Aí começou o louvor, falei, o Arthur não vai lá hoje, porque está com dor. Não, ele foi lá tocar. Acabou o louvor, ele olhou para o Rafa e falou assim, pai, eu vou sentar que eu não estou aguentando mais. E foi sentar. Só que daí, antes da pregação, né, tinha os pedidos de oração, e o Isaías orou. E citou o nome do Arthur. E nesse momento o Rafa pegou o Arthur e orou. Irmãos, deu 2 minutinhos, o Arthur olhou para o Rafa, pai, eu vou lá atrás, que a dor passou. Irmãos, olha como está a nossa fé tão pequena. E assim, passou mesmo, nunca mais reclamou daquela dor. Gente, uma coisa que deveria ser tão normal, né? Alguém chegar na igreja com dor, não, olha por mim que eu estou com uma dor aqui, irmão. E orar e acabar. Deveria ser tão normal, porque é isso que Jesus fazia. Jesus estava lá, tinha curado o servo do centurião, estava lá. Pedro disse, vamos lá para casa, né? Jesus foi para casa de Pedro, chegou lá, a sogra de Pedro, doente lá. Aí, o que Jesus faz? Vai lá e cura. Irmãos, os dons são para todos. Mas assim, ó, eu não preciso ter o dom de cura para orar para a Geisa. Porque não é a Margarete que faz, é o nome de Jesus. Eu não tenho poder para curar ninguém. Quem cura, quem liberta é Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. A pessoa não tem poder. Nós somos humanos. Por isso que Jesus fala que nós devemos ser como as crianças. É nessa intenção, porque a criança, ela se entrega, né? Ela acredita a verdade, né? A gente sempre fala, né? Não prometa nada para uma criança, porque ela não esquece. Ela não esquece aquilo que você prometeu. Por outro lado, uma criança, ela se entrega. Vocês podem ver, se você der atenção por uma criança, rapidinho, é onde você vai, ela está atrás de você, ela está ali, porque ela se entrega verdadeiramente. E é nesse sentido que nós devemos ser como uma criança, na entrega para Jesus, de coração. Hoje, eu vejo que falta isso, né? Da fé, de colocar em prática. Irmãos, a minha sogra era uma mulher com uma fé excepcional. Admirava ela pela fé dela, né? Minha sogra não tinha tempo ruim com ela. E ela tinha uma fé extraordinária. Quando o Isaías era pequeno, isso é o testemunho dele, mas vou repartir com vocês. Quando Isaías era pequeno, ele teve epilepsia. E nós sabemos que é uma doença terrível, né? As crises são terríveis. E teve uma vez que ele deu uma crise muito forte nele, e eles moravam no interior, né? Não era na cidade, e tinha acabado o remédio dele. E nessa falta de remédio, deu uma crise muito forte nele, que ele ficou inconsciente por um longo período de tempo e tudo mais. Vocês imaginem, né, se a saúde é ruim hoje, imagine
há 50 anos atrás, como era, né? 40 anos atrás. Isaías tinha uns 10 anos, 11 anos. E meu sogro, né, lá na roça, pegou, vendeu uns porcos que ele tinha, vendeu, porque ele ficou muito assustado, e deu dinheiro para minha sogra e falou, você vai lá na cidade, você compra tudo em remédio. Todo esse dinheiro para você comprar remédio, para que não falte e não dê mais essas crises. E a minha sogra foi com Isaías na cidade, foram lá compraram, que dava 2 sacolas cheias de remédio. E eles estavam indo para a rodoviária para pegar o ônibus para voltar, e minha sogra olhou para Isaías e falou, Isaías, você crê que Deus pode te curar? Ele falou que sim. Ela orou por ele no meio da rua, irmãos. Lá no meio da rua. Parou, orou por ele, ministrou a cura na vida dele, pegou os remédios. Por isso que eu falo que a fé é imprescindível. Ela pegou aqueles remédios, falou, Isaías, você crê? Creio. Ela pegou aqueles remédios, jogou dentro de uma lata de lixo e foi embora com Isaías. E ele nunca mais teve nenhuma crise de epilepsia. Nunca mais. Então, a fé com ação. Sabe por que realmente Deus concretizou a cura na vida do Isaías? Porque minha sogra não disse, eu creio na cura, mas eu vou levar os remédios para casa, porque vai que deu outra crise nele. Aí não seria fé. Entende? A fé, ela requer ação. A minha sogra, ela orou e ela creu e ela agiu. Não, o remédio não vai. Mas ela tinha ido lá com essa finalidade, comprar o remédio. Por que que Deus agiu? Porque ela teve a coragem de dizer, não, eu creio no Deus, o remédio não vai para minha casa. Porque Deus já curou. E Deus curou realmente, né? Nunca mais ele teve essas crises. Então, isso é a fé, irmãos. A fé que faz com que a gente tome atitudes que as pessoas dizem, não, mas essa pessoa é doidinha da cabeça. Não é uma de pensar, a mulher doida da cabeça, jogou os remédios fora. Lógico que na inocência da minha sogra da época, ela podia ter levado o remédio de volta, doado no hospital, mas, entende, a fé dela ali era para a questão do momento. Tinha mais, acho que 2 ou 3, da mesma faixa etária do Isaías, que tiveram o mesmo problema junto com Isaías. Um toma remédio até hoje, outro já até faleceu por causa da epilepsia. Então, Deus realmente curou. Então, irmãos, a fé em ação. A fé precisa da ação. Então, mas nós hoje estamos com medo da ação. E, irmãos, como que a gente via, eu principalmente que estou desde criança na igreja e o evangelho era diferente, eu vi muita coisa acontecer no meio da igreja. Eu vi muitas curas, eu vi realmente Deus agindo, porque era uma fé mais pura do que hoje em dia. Era uma fé mais, eu vou usar essa palavra, mais inocente do que hoje em dia. As pessoas criam mais como criança mesmo, sabe? Sem maldade, de coração limpo diante de Deus. E Deus agia. Meu sogro era uma pessoa também de muita oração. Ele orava muito. E olha como Deus age na vida das pessoas. Meu sogro teve um problema de saúde e passou muito mal. E aí ele estava sentado perto na casa dele assim, e estava muito mal, estava sozinho e ele achou que ele ia morrer ali. E ele orou e clamou ao Senhor. E aí, quando a minha sogra chegou, ela pediu se ele estava melhor. E ele falou, não, eu já melhorei, estou bem, porque eu não vou morrer agora. Como assim? Não, Deus falou comigo que eu não vou morrer. Deus vai me dar mais 5 anos de vida. E realmente, irmãos, ele melhorou. De um dia, de repente, não tinha mais nada, ficou bom, não teve mais problema de saúde nenhum. A gente, assim, a família até esqueceu desse episódio, né? Quando ele ficou doente, depois no finalzinho da vida dele, nós estávamos aqui,
Naquela época que o meu sogro faleceu em 98, não tinha ainda voo, né, daqui para o sul, então tudo aqui era complicado. E o Isaías, né, naquela angústia e tal, e os filhos todos orando por ele. E aí a minha sogra, ele estava internado, minha sogra foi visitar ele e ele falou assim para minha sogra, véia, ele chamava ela, ô minha véia, não fique triste, mas eu não vou voltar para casa. Deus me lembrou que já faz 5 anos. Deus me lembrou que já faz 5 anos. Irmãos, ele fez aniversário num dia, no outro dia ele faleceu, e dando os 5 anos mesmo de vida que Deus tinha dado para ele. Então, assim, ó, mas hoje em dia a gente não ouve mais Deus falar. A gente não tem essas experiências com Deus. Foi um conforto para a família saber que ele estava preparado e que Deus cumpriu os anos que ia dar e levou. E aí o médico que estava com ele, quando ele morreu, falou para o Isaías, inclusive, olha, ele teve uma morte tão tranquila, ele teve uma morte assim que há muito tempo eu não via alguém morrer. Ele falou, eu cheguei no quarto, eu olhei para ele, conversei com ele, ele olhou para mim, sorriu, fechou o olho e morreu. Então, irmãos, é umas coisas assim que a gente não vê hoje em dia acontecer. Porque a nossa fé, ela se baseou muito no palpável, no ver para crer. É por isso que entrou tanta heresia no meio da igreja. Rosa ungida, sal grosso e tudo mais. Por que isso entrou? Porque as pessoas tendem a ter uma fé palpável. Elas querem, né? Eu creio, mas se eu estiver pegando, palpando, senão fica difícil crer. E aí entra as heresias dentro da igreja, porque é uma tendência humana isso, né? Do querer ver. Mas com Deus é diferente, a gente precisa crer e daí ver acontecer. Mas nós precisamos ter essa fé como esse centurião. Quando falar, vai acontecer. Você não precisa ir até a minha casa. Quando você falar, você vai ordenar e o meu servo lá vai ficar curado. Então, ele tinha essa fé. A fé, ela não exige, não impõe, mas pede e se submete. A fé, ela não exige, ela não impõe, ela pede e se submete. Foi essa a lição desse centurião. Ele não exigiu de Jesus. Ele não chegou exigindo de Jesus. Ele não chegou impondo a sua autoridade sobre Jesus. Não, porque eu sou o bambambam aqui, você tem que fazer para mim. Não, ele chegou diante de Jesus e ele pediu. E ele se submeteu à voz de Jesus, à autoridade de Jesus. Ele tanto se submeteu que ele diz, olha, eu sei o que é estar debaixo de autoridade, porque eu tenho também os meus subordinados. E então ele está dizendo, eu sei, Jesus, que você é autoridade. E eu estou me submetendo à sua autoridade. Então, a fé, ela pede e se submete. Ela não exige, ela não impõe. Muitas vezes nós não alcançamos porque nós não estamos pedindo para Jesus. Mas nós estamos querendo impor, exigir. Tem pregações por aí que é como se você devesse colocar Deus contra a parede. Não, porque Deus tem que te dar. Deus tem que fazer. Deus tem que fazer o quê? Deus tem que fazer, exigir de Deus. Então, ele é Senhor ou ele é servo? Então, invertendo os papéis. Ele é Senhor. O servo, quando chega diante do seu Senhor, chega com humildade. Porque ele sabe que quem manda é o Senhor. Ele não pode ultrapassar o limite, né? Mas eu acho que é isso que tem atrapalhado os cristãos de hoje em dia, essa falta de entender a nossa posição, que é de servo. Ele é Senhor, eu sou servo. Eu estou debaixo da sua autoridade, eu me submeto a ele,
Ele manda, eu obedeço, mas eu posso também fazer os meus pedidos a Ele. E Ele vai ouvir. E aí, além de ouvir, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para mudar as circunstâncias, Ele tem poder para achar uma saída naquilo que eu não acho saída. Ele tem poder. Nós aprendemos com esse centurião isso, que a fé, ela pede e se submete. Isso é fé. Nossa fé está muito baseada em coisas erradas. No exigir, no achar que Deus, ele nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Pelo seu amor, que, como diz a Bíblia, de tal maneira, um amor inexplicável, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar a salvação. Então, é por amor, amor e graça e amor, mas não que Ele nos deve alguma coisa. Não que, como eu mostrei esses dias, o que está se pregando por aí, né? Você é o ponto fraco de Deus, né? Como se Deus tivesse ponto fraco, né? Então, a inversão de valores tem também acabado com a fé no meio cristão. E isto é uma estratégia maligna, irmãos. Porque se nós não temos fé, nós ficamos vulneráveis ao inimigo. Nós ficamos descobertos diante do inimigo. E aí ele vai nos atacando, nos minando, porque a nossa fé, ela não move o sobrenatural. E aí nós ficamos, aí veio os questionamentos. Ah, mas por que Deus não está fazendo? Ah, mas por que não acontece isso? Ah, por que disso? E aí nós vamos dando lugar para entrar na nossa mente coisas que são contrárias às coisas de Deus. É fácil de minar a nossa mente quando nós perdemos a fé genuína. Essa fé de crer que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai ouvir, Deus vai responder. Então, nós precisamos mover a nossa fé com ação, colocar em prática. Comece a orar mais. Uma maneira de nós termos fé é orar mais, irmãos. A gente ora muito pouco. A gente ora, nossa, não dá 15 minutos. Os homens do passado oravam muito, irmãos. Eu posso falar, irmãos, porque, graças a Deus, quando eu nasci, meu pai já tinha se convertido, né? Ele se converteu um pouco antes de eu nascer. Então, eu já nasci na igreja. Mas, irmãos, meu pai pega no pé sobre a oração aqui na igreja, né, Mike? Meu pai não se conforma com a falta de oração que existe no meio hoje. Irmãos, os nossos cultos de oração, antigamente, na igreja, eram os mais lotados. Era o culto de oração, não era o culto de domingo, era o culto de oração. Se orava de joelho 1h30, 2 horas. E era adulto, criança, jovens, todos oravam. Meu sogro e minha sogra moravam lá no interiorzão, trabalhavam na roça, chegavam em casa do serviço, iam para a oração e oravam até meia-noite, 1h. Viveram o extraordinário de Deus por causa da oração. A oração, quanto mais nós oramos, mais a nossa fé vai aumentando. Porque quanto mais nós oramos, mais Deus vai movendo as águas na nossa vida. O primeiro benefício da oração é a paz que a oração nos traz. Não é verdade? Quantas vezes que a gente chega, né? Ó, tá aqui, ó. E a gente dobra o nosso joelho e começa a orar, começa a clamar. E quando você levanta, às vezes o problema continua o mesmo, mas a gente já mudou bastante, né? Há uma paz dentro do nosso coração. Outra coisa que a oração nos dá, esperança. A oração nos dá esperança de que Deus pode mudar aquela situação. E a esperança é o que nos move. Nós estamos esperando a eternidade. É essa esperança que nos move. Outro benefício da oração, traz fé, aumenta a nossa fé, faz a gente
Outro benefício da oração, ela faz com que nós nos avaliamos. Quando a nossa oração é superficial, nós só pedimos. Quando a nossa oração é profunda, nós começamos a olhar para nós e dizer, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, isso aqui não está agradando a Deus, isso aqui está errado na minha vida, eu preciso me consertar com Deus. Então, a oração, a busca mesmo por Deus vai nos libertando daquilo que precisa ser limpo na nossa vida. Por isso, irmãos, e aí o que acontece? Nós vamos tendo mais comunhão com Deus, mais pertinho de Deus, nós vamos ficando. Irmãos, Jesus era filho de Deus, não tinha pecado, não tinha pecado. Mas nós vemos toda vez e Jesus saiu e foi orar. A necessidade da oração, se Jesus, que não tinha pecado, precisava de oração, imagine eu e você. Imagine eu e você, quanta oração nós precisamos. E Jesus, ele nos deu esse exemplo de estar em oração. Mas hoje, o cristão de hoje não quer orar, não quer buscar, não quer dobrar o seu joelho. Nós vemos nos cultos de oração, nós vemos nos cultos de estudo bíblico, que é pouca gente. As pessoas, elas querem, eu sempre falo isso, elas querem a mão de Deus, mas não querem a face de Deus. As pessoas só querem os benefícios que Deus dá. Eles não querem Deus. Buscar os benefícios de Deus é fácil. Agora, buscar a face de Deus é que é. E são poucas pessoas hoje que querem. Que servem a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer. A maioria quer Deus pelo que Ele pode fazer. E aí, quando essas pessoas obtêm aquilo que elas querem, elas vão embora. Deus já fica em segundo plano, porque já consegui aquilo que eu queria. Não, irmãos, nós temos que buscar Deus pelo que Ele é. Os benefícios, se vier, amém. Se não vier, amém. Nós cantamos aqui, né? Eu gosto muito desse louvor. Acho ele uma letra inspirada mesmo nele, por Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós devemos aceitar essa vontade soberana de Deus. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Isso envolve a fé. Isso envolve a fé. Então, nós estamos procurando muitos benefícios de Deus, mas pouco a face de Deus. E aí, a nossa fé está como eu estou falando, uma fé muito superficial. E nós podemos conseguir grandes coisas através da fé. Mas nós precisamos ter fé. Porque senão, né? Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos ter mais o caráter divino na nossa vida. Nós ainda estamos muito carnais, né? A nossa natureza ainda está muito forte dentro de nós. Nós precisamos fazer como Paulo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é matar mesmo o meu eu, o meu querer, para deixar Cristo evidente na nossa vida. E quando Cristo for evidente na nossa vida, os sinais também serão evidentes na nossa vida e através de nós. Irmãos, Jesus te deu este poder. Poder de curar, de profetizar, poder de até falar para um defunto, levantar. Jesus deu esse poder a nós. Por que nós não estamos usando? Porque a nossa fé, ela se tornou uma fé meramente humana e não que alcance o sobrenatural de Deus. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Jesus continua curando. Jesus continua libertando. Mas é através de nós. Não vai vir um anjo do céu. Ele deixou essa tarefa para nós. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos ter uma fé viva,
eficaz, transcendente, para fazer por nós e através de nós, no corpo de Cristo, as maravilhas que Deus tem. Então, que nós possamos realmente aprender que a fé, ela não se exige, não se impõe, mas pede e se submete. Que a nossa fé seja assim.